A paz, queridos, tudo bom? Mais uma quinta, mais um rema. Tem sido um tempo bom, compartilhando essas palavras, trazendo os textos da coluna em formato de vídeo e também áudio no podcast. Tem sido bênção, né, essa experiência. E nesta noite, quero trazer em formato de vídeo, de áudio, mais um texto que foi da coluna, um dos primeiros textos, acho que foi o terceiro texto, aqui para vocês. E o nome do texto foi Bem-aventurados. Isso mesmo, o famoso sermão de Jesus no Monte das Bem-aventuranças. E eu quero trazer um versículo apenas deste texto que é lindo. Você que tem a curiosidade, a bênção, conferir todo esse sermão que tem ensinamentos grandiosos. Mas nessa noite eu separei um. Então, Mateus capítulo 5, eu vou ler o versículo 3 apenas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Para começarmos, é interessante a gente entender o significado da palavra que foi traduzida para nós como pobre no original. Então, a palavra no original a gente vai encontrar como, eu não sei se a pronúncia está correta, está aqui a palavra, você pode pesquisar depois. Nem sei falar, gente. Piochos, deve ser alguma coisa assim. Mas qual que é o significado? Pobre, mendigo, pedinte, necessitado de virtudes cristãs e riquezas eternas, sem esperança ou poder para conseguir realizar algum objetivo. Alguém que é tão pobre que ganha o pão diário pelo trabalho diário. Alguém que se mantém vivo como pedinte. Ou seja, o pobre que Jesus colocou aqui é a pessoa mais necessitada possível. É aquele que, com o suor do dia, consegue o dinheiro do dia. Só que Jesus não trouxe no sentido material da coisa. Jesus trouxe no sentido espiritual. Porque aqui, necessitado de virtudes cristãs e riquezas eternas. Eu creio que Jesus trouxe nesse sentido. Porque hoje há muitos ricos materialmente que são pobres de espírito. E há muitos pobres materialmente que são ricos de espírito. Então, o lado material não está ligado com o lado espiritual, vice-versa. Então Jesus estava falando que bem-aventurados é o pobre de espírito, é a pessoa que é totalmente necessitada de Deus, é a pessoa que é totalmente necessitada das coisas do reino, é aquele que sem Deus não consegue fazer nada. Jesus estava dizendo daquela pessoa que ela vai herdar o reino dos céus, aquela que acorda conversando com Deus, passa o dia conversando com Deus, tudo que faz pensando em Deus, faz na direção de Deus, faz com o coração grato a Deus, porque sabe que se ela está tendo recursos financeiros, não é por conta do próprio esforço dela, mas é por conta que o Senhor está abençoando, que ela sabe que se a família dela está guardada, está com saúde, não é pelas próprias forças dela, mas porque Deus está na frente, Deus está tomando conta. E é desses pobres de espírito que Jesus está falando. É das pessoas que são totalmente dependentes dele. Esses sim reinarão o reino dos céus, porque já estarão vivendo dessa forma aqui na terra. E aí eu paro para pensar que hoje em dia é muito difícil ser pobre de espírito. Para o ser humano é muito difícil ser pobre de espírito. É muito difícil você admitir que não é pelas suas próprias forças, mas sim pelo Senhor. Que não é
pelo nosso próprio orgulho, porque o orgulho domina muitas vezes o nosso coração e a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente é autossuficiente, mas nós somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Jesus. E aí quando a gente percebe, entende e deixa isso entrar no nosso espírito que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, aí a nossa vida com Deus e a nossa vida no geral, ela aumenta de qualidade. Porque não vai ser mais pelas nossas próprias forças, mas pelo Senhor. E aí a cada dia que passar, vamos cada vez mais depender dele e menos das nossas próprias forças. E assim viveremos bem. E um grande exemplo na palavra de Deus de uma pessoa que era pobre de espírito é o rei Davi. E vejam, o rei Davi, materialmente falando, talvez ele era um homem mais rico da época, porque ele era o rei de Israel. Materialmente. Mas na parte espiritual, ele era totalmente pobre de espírito. E o rei Davi, na sua história, ele deixa isso muito claro, porque tudo ele fazia para louvar o nome do Senhor, tudo ele fazia para adorar o Senhor, tudo ele fazia em nome do Senhor. E é um versículo que chama muito a atenção, um versículo de um Salmos, Salmo 51, é o salmo que Davi faz depois que ele comete o pecado terrível que ele cometeu, que foi de adultério e logo após de assassinato. E aí, quando o profeta Natan o repreende e ele cai em si, ele cai na real, Davi ele faz uma oração a Deus, está em Salmos. E o versículo 11 deixa muito claro o quanto Davi era pobre de espírito e totalmente necessitado do Senhor. O rei Davi, o rei de Israel, coloca no versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi estava admitindo aqui que ele era completamente dependente do Senhor. E por mais que ele tenha errado, ele estava pedindo desesperadamente para que o Senhor não se retirasse dele, para que o Senhor não o abandonasse. E queridos, é assim que a gente tem que viver os nossos dias. Independente do que acontecer, todos os dias nós temos que clamar para que o Senhor não se retire de nossas vidas, para que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos ensinando a cada momento, nos fazendo avançar, nos fazendo crescer, sendo totalmente dependentes deles, totalmente pobres de espíritos. Pois ele disse que bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles reinarão o reino dos céus. Amém? Que o Senhor possa continuar ministrando no seu coração sobre esse tema, sobre essa dependência. E nesse período que estamos hoje, nós precisamos de Deus, totalmente dependentes, porque estamos em isolamento social, estamos cada um em nossas casas, muitos nem sabem se o dinheiro que vai receber vai dar para as contas, vai dar para o alimento. Outros não sabem em que pé vai estar esse vírus, se vai pegar, se não vai. Hoje nós estamos numa situação que somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa força hoje por si só, infelizmente hoje não vai adiantar muito. Se não for o Senhor em nossas vidas, hoje não iremos conseguir. Então tire esse tempo para você buscar o Senhor e começar ou continuar a ser cada vez mais dependentes dele. Ser pobre de espírito, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por essa palavra que o Senhor trouxe a nós, trouxe ao meu coração e a dos meus irmãos. Que o Senhor, Pai, possa continuar a ministrar em nós, ministrar no nosso ser, Pai. E que cada vez mais possamos ser, Senhor, pobres de espírito, totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Sua presença, totalmente dependentes da Sua palavra, totalmente dependentes, Senhor, daquilo que o Senhor é. Porque, Pai, estamos numa situação em que se não for o Senhor, Pai, quem será por nós? Por isso, Pai, nós clamamos para que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, Pai, e nos aumentando o nosso nível de intimidade contigo.
e que o Senhor possa continuar a falar em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente. Essa palavra, como todas as outras, vai estar no podcast. Então, lá no Spotify, na Apple Podcast e no Google Podcast. Se ainda, depois de tantos vídeos, você não sabe o que é o podcast, é somente o áudio, vai ser extraído o áudio e você vai poder ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar e permitir com que o Senhor ministre em seu coração. Então, Deus abençoe e até a próxima quinta.